Quais são os problemas em que uma mãe narcisista pode gerar no filho em relação a esse incesto emocional, do qual que a mãe não deixa o filho crescer, na verdade. E essa mãe sempre vê esse filho sempre como uma criança, por mais que ele tenha 30, 40 ou 50 anos. Se vocês quiserem saber sobre esse tema, esperem o sinal da vinheta. Um dos temas mais complexos, né, a se dizer, são de mães superprotetoras, né? Muitas vezes quando vemos as mães, né, com certa importância, um cuidado exagerado sobre o filho, vemos que a priori ela se importa com o filho, né? Ela tem um cuidado com o filho. Mas muitas vezes esse cuidado com o próprio filho, a mãe chega até mesmo a emasculá-lo, né? Tirar a sua, como que eu posso dizer assim, a sua força jovial, o seu caráter masculino, o menino. O quanto que é a filha, né? A mãe muitas vezes a protege, mas a protege de uma maneira como se a filha fosse o espelho da própria mãe, né? Dela mesma. Ela vê a filha como uma continuidade até a adolescência. Isso varia de casos em casos, né? Mas o interessante é que mães narcisistas, elas promovem um certo incesto emocional nos filhos. O que seria esse incesto na realidade? É o que nós entendemos como mães superprotetoras. Elas não dão um espaço ao filho ou à filha para se desenvolver. Qualquer coisa que o filho ou a filha faça, ela se intromete, né? Ela quer fazer por ele ou por ela, pelo filho, pela filha, para que os filhos não façam. Mas só que isso, na realidade, despreparam os próprios filhos para a realidade. Porque uma mãe, quando ela é super protetora, ela infantiliza os seus filhos. Mas como é essa infantilização? Por exemplo, a criança, ela sempre vai querer fazer algo para agradar o pai. Ela não se importa se está certo ou errado. Os filhos querem fazer algo para agradar os pais, como gratidão pelo carinho e pelo amor que merece. A mãe, que ela é totalmente narcisista, ela corta esse vínculo da criança, né? Se entregar, né? Se, sabe, receber esse carinho que a priori mesmo, né, parece que é proteger, mas na verdade não é. Sabe, ela está criando apenas uma dependência emocional da criança para com ela. Porque isso tira da criança a própria individualidade. Então, a mãe superprotetora, ela cria uma dependência emocional dos filhos para com elas, criando adultos totalmente disfuncionais e adultos carentes. Por quê? Porque as mães, quando elas tomam essa atitude, elas estão afastando os filhos da realidade e do mundo. Quando o filho quer fazer algo, ela fala: para, você está fazendo totalmente errado. É assim que faz. E o filho pode ter 30, 40, 50, 60 anos. Ele faz alguma coisa e a mãe fala: tudo o que você faz praticamente errado. O que a mãe faz com o filho? Ela emascula o menino e a filha, ela vê a filha como uma adversária dela, né?
Mas a função da mãe narcisista é descaracterizar o filho, provocando esse certo tipo de incesto, porque para ela o cordão umbilical não se rompe, mas o cordão umbilical para a mãe narcisista ele é muito mais forte, é muito mais incisivo. Mas quando eu digo esse cordão umbilical, ela não dá um espaço para que o filho ou a filha se desenvolva. Então, com isso, ela causa um certo distúrbio, né, na vida emocional dos filhos, com o qual eles começam a ter percepções totalmente equivocadas da realidade. Porque se a mãe ela protege o filho constantemente e o afasta dos amigos da escola, dos amiguinhos da escola, o que acontece quando esse filho perde essa mãe? Ele perde o norte, porque é o único referencial de afeto que ele tinha com ela, mesmo que seja totalmente deturpado. Isso na cabeça dele é uma espécie de relacionamento que seria normal, mas que não é normal. Mas devido, né, às interferências constantes da mãe, isso foi alterando a sua percepção da realidade. Que carinho, muitas vezes, é misturado com ciúme, que carinho é misturado com inveja, que carinho é misturado com autoritarismo. Então, quando essa criança muitas vezes cresce, também depende do caso de criança para criança. Quando ela se relaciona com a pessoa, ela procura se relacionar com uma pessoa que tem a mesma característica que a mãe. Porque se alguém o trata de uma maneira totalmente diferente, se a criança só teve aquela relação com a mãe de afeto, ela vai achar que está algo errado. Não, porque o verdadeiro carinho é assim, ó. Não, tem que ter problema, tem que ter briga, né? Tem que ter um vínculo muito perto, muito próximo, não pode haver um espaço. Então, quando a mãe ela chega até mesmo a óbito, o homem, né, a criança já crescida, ela se torna um adulto totalmente carente, né, e dependente até da mãe, né, e quando a mãe falece, ele perde o norte, porque ele não tem um espaço suficiente para produzir a, a sua própria personalidade, porque tudo que ele pensa está sempre de acordo com a característica da mãe. O que minha mãe vai pensar se eu comprar um livro? O que minha mãe vai pensar se eu conhecer uma namorada, né, e eu me relacionar? O que minha mãe vai pensar se eu arranjar um namorado, caso eu fosse menina, sabe? Então, interessante que quando a criança ela vai crescendo, vai atingindo a adolescência, vai tendo uma dissonância cognitiva, que, sabe? Ela tem aquela imagem, aquela voz na cabeça dela que ela procura a sua própria liberdade. Só que ela fica presa em dois mundos. É a minha vontade ou é a vontade da minha mãe? Então você vê que essa pessoa se torna totalmente neurótica. Ela não se pertence e nem se pertence à mãe. Porque o que ela faz com a mãe, em relação à mãe, faz por medo. Não faz por carinho. Mas por que é por medo? Porque a mãe vive constantemente cobrando alguma coisa que ela não pode dar. Então todo o carinho que essa criança vai dar para a mãe nunca vai ser suficiente. Isso vai refletir sempre na sua vida adulta. Então, o J.D. Nasio, ele tem um costume de falar, né, um psicanalista, por exemplo, que os nossos comportamentos são repetitivos, né, e os traumas são a quebra, né, desse comportamento, que são a espécie do gatilho. Então, todo gatilho que temos quando adulto remete a um trauma infantil. Então, todo adulto tem uma espécie de criança dentro de você que não é bem resolvida. Ou tem um certo trauma com a mãe, ou tem um certo trauma com o pai. Né? Acerca de pessoas, por exemplo, que eram tão super protetoras que não deram espaços para essas pessoas se desenvolverem, né, como indivíduos. E os filhos, quando crescem, ou quando se tornam pais ou mães, muitas vezes eles vão refletir isso nos seus próprios filhos, criando também outra espécie de vínculo, né, que é a espécie do incesto emocional. Mas o incesto emocional acontece muito mais da relação da mãe com o filho, né, do que com o pai
pai com os filhos, porque é a mãe, na maioria das vezes, que forma o caráter e a personalidade do filho. Então, muitas vezes, o que o filho pensa quando está grande estará sempre vinculado o que minha mãe pensará. Sabe, aquele medo, aquela angústia de se confrontar com uma mãe narcisista, porque essa mãe, quando é narcisista, ela vai fazer o quê? O tratamento de gaslighting, né? O tratamento de silêncio, deixando, né, tanto a criança, né, incomodada, até mesmo esse adulto já formado com esses traumas em sua memória. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, dê um like no nosso canal, né? Aperta o botão do joinha, se inscrevam no nosso canal também e ajude a divulgar o nosso pequeno trabalho. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos e até a próxima.